Amém. Ô, João, esse é seu também. Obrigado. Amém, irmãos? É maravilhoso, né? Tremendo. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, que você possa ser tratado em cada ato. Desde o início, quando nós iniciamos aqui, a oração inicial, o texto que foi lido de Salmo, pode se assentar, irmãos. Deus fala conosco nos detalhes, em cada instante, em cada momento. Por isso, precisamos estar atentos, né? Bem antenados nos pequenos detalhes. Por isso eu te peço que, nesse momento da palavra, não deixa nada te incomodar, nada te atrapalhar. Pega teu coração e coloca na mão de Jesus. E deixa Ele tratar. Deixa Ele falar contigo. O problema de amanhã, você resolve amanhã. Separe esse tempo para apreciar as maravilhas de Deus. Separe este tempo para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Vou pedir para o Alan soltar aquele fundo musical agradável de sempre, por gentileza. É o Alan? Eu não sei quem está lá na mesa. Tá bom, a gente espera. Enquanto isso eu vou falando aqui. Amém, irmãos? Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema tratando as emoções, usando como base o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43 até o versículo 51. Nós vamos ver aqui a forma como Jesus tratou um dos seus chamados, dos seus discípulos, Natanael. A forma sobrenatural como esse homem foi restaurado quando se encontra com Jesus. A forma como Jesus restaura a vida dele. Quantas vezes estamos nós depressivos? Existem momentos do nosso dia que ficamos cabisbaixos, pensativos, reflexivos, às vezes até desorientados, cheio de caraminholas na nossa cabeça, cheio de preconceitos, a autoestima lá no chão, medo, desconfiança. Você tem esses sentimentos às vezes? Tem, não tem? Ou será que só sou eu? Acho que todos nós, né? Em algum momento a gente tem esse sentimento. Mas esse texto, irmãos, eu espero, de verdade, do fundo da minha alma, eu espero que ele venha tratar contigo hoje. Por isso eu falei para você abrir teu coração e deixar que os problemas de amanhã sejam solucionados amanhã. A palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. Então vamos deixar o mal de amanhã para amanhã e vamos viver o que Jesus tem para as nossas vidas agora, hoje, neste dia. Que o Senhor possa tratar contigo aí. Versículo 43 do Evangelho de João, capítulo 1. Aliás, eu recomendo que você leia todo o Evangelho depois. Faça um propósito de nesta semana você ler o Evangelho de João. Você vai descobrir coisas tremendas aqui, irmãos. Eu sei que talvez você já tenha lido ele todo, mas leia de novo, mas com esse sentimento, buscando Jesus nesse Evangelho, buscando as características de Cristo aqui. Jesus, ele se apresenta no Evangelho de João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele se apresenta como o vinho novo, lá no casamento de Caná da Galileia. Jesus se apresenta como aquele que restaura a vida da mulher samaritana lá diante do poço de Jacó. Jesus, ele se apresenta aqui como o pão da vida, como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Coloca no teu coração, na tua agenda, o Evangelho de João, para você refletir nesta semana, buscando características de Cristo. Você vai ser tratado. Não esqueça disso. Lá no versículo 43 do primeiro capítulo diz assim: no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Abrindo um parênteses aqui, eu quero ressaltar que antes desse momento, Jesus já vinha montando a sua equipe, chamando os seus discípulos, os apóstolos. Nesse momento aqui, Jesus já tinha conversado com Pedro. Aí ele vai lá para Galileia. E ele encontra Filipe ali. E ele tem ali um diálogo com Filipe. Então, Felipe, como André, no versículo 44, Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Imagina, Felipe, todo alegre, todo feliz, se aproxima do seu amigo Natanael e dá essa notícia, com alegria, porque ele declarou aqui que achamos aquele a quem procurávamos, que está relatado nas Escrituras, na lei e nos profetas. E aí Natanael, irmãos, joga um balde de água fria e segue o diálogo. Perguntou Natanael: Nazaré? Olha o preconceito aqui, ó. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: vem e veja. Vou te apresentar a coisa boa que veio de lá, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, irmãos. Eu fico imaginando como Natanael estava neste momento. Alguma coisa não estava boa para ele. Alguma coisa estava fazendo ele sofrer. Alguma situação aconteceu com ele que o levou a ficar num estado assim. Nada estava bom. Existem dias que nós estamos assim, com cara de azedo, com cara de poucos amigos. Refutamos tudo, criticamos, reclamamos, não tem nada bom, nada está bom. Natanael estava nesse dia, assim, triste, amargurado, depressivo, cheio de coisas, sentimentos para baixo mesmo, muito ruim, né? E
se encontra com Jesus. Pelo texto a gente consegue perceber que Jesus reanimou ele. Jesus tem uma maneira, né, irmãos? Jesus, ele consegue, por meio da sua sabedoria santa, por meio do seu poder, ele consegue mudar o cenário. Ele é especialista nisso. E ele consegue tratar com muita sabedoria e colocar as coisas em seus devidos lugares. As nossas emoções costumam nos controlar. Sim, as nossas emoções nos controlam, e por isso, quando nós estamos assim empolgados, nós nos precipitamos, colocamos os bois, a carroça à frente dos bois, tomamos decisões erradas, e muitas vezes nós estamos aborrecidos e falamos coisas que nós normalmente não diríamos. Depois que nós nos acalmamos, nós vamos enxergar a besteira que cometemos. Agimos por impulso, não é? Se nós conseguíssemos, na verdade, controlar as nossas emoções, irmãos, seríamos mais felizes, não nos deixaríamos ser dominados por ela. Nós percebemos aqui que Natanael, ele estava sendo controlado por suas emoções. Ele deixou que suas emoções controlassem as suas ações neste momento, quando ele vai tratar com Filipe. É até indelicado na sua fala. Pode vir alguma coisa boa de lá? A palavra fala que de repente, se ele tivesse com suas emoções controladas, ele não tinha dito, não é? E quantas vezes nós cometemos esses mesmos erros? Falamos o que vem na nossa mente na hora, sem pensar. Tratamos mal as pessoas, criticamos, agimos errado, falamos aquilo que não deveríamos dizer, porque nós não estamos conseguindo controlar os nossos sentimentos. Eu separei aqui, irmãos, 4 tipos de pessoas, quanto ao demonstrar as suas emoções. Veja, pessoas neutras, talvez você vai se encontrar aqui. Pessoas neutras, que são aquelas que não demonstram as suas emoções, são neutras, tentam negar seus sentimentos, tentam parecer insensíveis. Está tudo certo, está sofrendo lá, está amargurado, mas está tudo certo. Sorrisão falso, amarelo, né? Está tudo certo. Tenta se colocar numa posição neutra, né? Não deixa transparecer que está sofrendo, que está indignado, que está transtornado, que está aborrecido. É neutro. Existem as pessoas que demonstram as suas emoções de uma forma positiva, demonstram mais as boas ações, as boas emoções, demonstram mais suas boas emoções, aquilo que, né, a alegria que contagia, procuram tratar todos de forma agradável, são as pessoas com suas emoções positivas. Existem as que têm também emoções negativas, deixam transparecer mais as negativas, em forma de reclamação, de murmuração, são ásperas com as outras pessoas, rudes, respondem de uma forma deselegante, mesmo se as pessoas ao redor não tiverem culpa, mas são duras, deselegantes, usam a desculpa de serem sinceras. Eu sou sincero, e aí maltrata as pessoas que estão ao seu redor, porque está atravessando um momento difícil, o momento dela, que é dela, mas desconta nos outros.
e aí acaba criando um ambiente de hostilidade, né? E tem as pessoas emotivas. Eu acho que eu me encaixo aqui, sou mais emotivo, pessoas que demonstram qualquer tipo de emoção. Se eu estou feliz, coloca coloca aquela imagem, está aqui já, né? Isso aqui demonstra as nossas emoções, né? São os emojis que demonstram como nós estamos nos sentindo. Então, se eu estou feliz, você vai me ver feliz. Eu consigo demonstrar a minha alegria por meio dos meus atos, por meio das minhas expressões. Se eu estou triste, abatido, você também vai perceber, porque eu sou emotivo, eu não consigo esconder isso. Se eu estou aborrecido, enfim, eu sou essa pessoa aqui, sou desse jeito. Poucas palavras, quando eu estou chateado com alguma coisa, eu fico no meu canto, então você vai perceber, né? Então, são as diversas maneiras que as pessoas se apresentam. Existem pessoas que são os quatro tipos. Mas o que Jesus quer nos ensinar hoje, irmãos, é como tratar isso, como tratar as nossas emoções. Ele quer falar conosco a respeito disso, e nós vamos refletir aqui sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções do Natanael naquele momento ali, momento que ele chega e vê Natanael naquela situação, falando daquela forma, agindo daquela forma, sendo até mesmo preconceituoso com a cidade de onde Jesus veio. Lá no versículo 46 e 48 fica claro isso, né? Pode vir alguma coisa boa de lá, né? Ainda bem que ele tinha um amigo que foi mostrando para ele: venha ver de quem eu estou falando. Achamos aquele, né? Então, fica claro aqui uma emoção negativa na vida deste homem, que precisam ser reconhecidas, e uma vez reconhecida, precisa ser tratado. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, como eu já disse, às vezes nós nos sentimos assim. Isso é ruim, mas é inevitável. Às vezes a gente está desse jeito, a gente se sente dessa forma. O que nós não podemos, irmãos, é nos ressentir. Eu estou ressentido, eu estou ressentida. Na verdade, você está magoado, está chateado com alguma coisa, e a palavra ressentir significa sentir de novo. Passou por uma situação complicada, difícil, mas você não consegue se livrar, então você está sentindo de novo aquela sensação, aquele sentimento. Estou ressentido. E Deus, Ele não se agrada disso, porque Deus, né, Ele nos ama, porque o amor de Deus não se ressente do mal. Ele não se agrada desse sentimento. Ele quer que sejamos felizes, Ele quer que estejamos alegres. Então, o que acontece quando uma pessoa fica ressentida, irmãos, é que isso acaba virando uma raiz de amargura. A pessoa vai andar desse jeito, sabe? Lá em Hebreus 12, 15 fala a respeito da raiz de amargura. Nós temos que lançar fora esse sentimento, e muitas vezes nós temos esse sentimento, muitas vezes não, sempre, nós temos este sentimento em relação a outras pessoas. Quando o Senhor nos pede para amarmos as pessoas como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e eu estou ressentido com meu irmão, gerou em mim uma raiz de amargura,
É o que nós conseguimos enxergar aqui, irmãos, no Natanael. Ele estava profundamente amargurado, e Jesus o fez reconhecer. Jesus, então, ele vem tratar, ele vem tratando, e no seu diálogo ali a gente percebe que Jesus trata Natanael, quando ele fala assim: olha, eu já havia percebido, eu já tinha te visto, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto ali, debaixo daquela figueira, você estava triste, estava ali a meditar, embaixo daquela árvore, choroso, se sentindo abandonado, se sentindo esquecido, você pensava que não tinha ninguém te vendo, né? Mas eu estava te vendo, eu estava te observando, eu estava esperando uma oportunidade de tratar contigo. Jesus está te falando isso hoje. Está triste, né? Está abatido, está ressentido, está com uma raiz de amargura aí no teu coração. Fala comigo, eu quero ter contigo. Jesus está falando isso para você hoje. Eu quero ter um diálogo contigo, eu quero tratar esse teu sentimento, quero tratar essa situação que te faz sofrer, quero tratar esse preconceito que está aí no teu coração. Você já reconheceu? Então deixa eu tratar agora. Jesus, ele quer falar com você a respeito disso. O que você precisa é ter atitude só, abrir teu coração, sai debaixo dessa figueira aí, ergue a cabeça, sacode a poeira e continua a sua jornada, continua a sua caminhada. Talvez, irmãos, quando Natanael fala isso, pode vir alguma coisa boa de lá. Veja que Filipe fala para ele assim: olha, nós achamos, nós encontramos aquele que a Escritura diz, nós achamos o Messias. Percebam que Natanael, ele fazia parte de um grupo de pessoas que amavam a Deus. Ele fazia parte de um grupo de pessoas que conhecia as Escrituras. Quando Filipe chega até ele e diz: olha, nós encontramos, nós achamos, essa forma de se relacionar fica muito claro, deixa claro que Natanael conhecia as Escrituras e que fazia parte desse grupo que buscava Jesus. Então Filipe sabia o que estava falando e para quem estava falando. Natanael também estava revelado na palavra, só que ele estava atravessando um momento difícil, e possivelmente nesse momento ele deixa o preconceito falar mais alto, ele se esqueceu o que dizia as Escrituras. E às vezes nós nos esquecemos, irmãos, quando tomamos atitudes, decisões que vão contra nós, fica muito claro é que nós nos esquecemos das promessas de Deus, nós nos esquecemos da forma como Deus quer tratar. Natanael não se lembrou que as Escrituras diziam que o Messias seria chamado de Nazareno. Nazareno é aquele que vem de Nazaré. Vacilou, ele vacilou, estava tão angustiado que se esqueceu disso e agiu de uma forma preconceituosa, foi preconceituoso com quem vinha de lá, estava triste, estava amargurado, colocou um véu na frente dos seus olhos que o impedia de enxergar mais à frente, não conseguia nem se lembrar das promessas de Deus.
Jesus, neste encontro, irmãos, também ele trata a baixa autoestima. Ele faz com que Natanael o reconheça, que está abatido, e trata lá no versículo 47, quando Jesus, ele descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, na verdade, ele estava levantando a autoestima. Você é israelita, não é? Então ele estava levantando a autoestima de Natanael. Você é um verdadeiro israelita, você é um homem verdadeiro, você trata com a verdade, falando características boas, fazendo com que Natanael se lembrasse de sua origem, e fazendo com que ele tivesse certeza de que teria um futuro, a partir da sua própria concepção, que o impedia de ser feliz naquele momento, cheio de preconceitos, amargurado, autoestima baixa, se sentindo, a partir desse momento, se sentindo incapaz de vencer os seus próprios problemas e suas dificuldades. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim? E hoje, Jesus vem tratar conosco aqui a respeito disso. Às vezes nós nos sentimos incapazes. Não sou capaz. Tenho um chamado, mas eu não sou capaz. Tenho um projeto, mas eu não sou capaz. Tenho um trabalho, mas eu não sou capaz. Tenho um curso, mas eu não sou capaz. O inimigo das nossas vidas, ele vive batendo nessa mesma tecla. Você é incapaz. Você não vai conseguir. Você não sabe. Você não consegue. Ele faz isso. Ele faz isso todos os dias, desde a hora em que abrimos os nossos olhos no amanhecer, até fecharmos os nossos olhos na nossa cama no momento de dormir. Ele não para de tentar colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que nós somos incapazes, jogando a nossa autoestima no chão. Ele é especialista nisso. Mas se nós dermos ouvidos para Jesus, irmãos, essas coisas vão mudar, esse sentimento muda. Se nós estivermos atentos àquilo que Jesus quer conosco, quer para nós, nós não vamos nem nos lembrar desse sentimento de incapacidade. Você vai colocar na sua mente que você pode não ser gabaritado, você pode não ter capacidade naquele momento, mas saiba que o Senhor te capacita. Ele vai te capacitar para realizar o projeto que está no seu coração, seja ele qual for, projeto vitorioso, que vai mudar e transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão no seu radar. Pense nisso, viva isso, ouça a voz do Senhor, para que você tenha a sua vida transformada. Jesus, ele fez Natanael enxergar as suas decepções, enxergou os seus preconceitos, enxergou a sua baixa autoestima, reconheceu, enxergou as suas decepções. Ele estava decepcionado. Ele estava decepcionado com alguma coisa, a gente não sabe o que aconteceu ali. O que sabemos é que a vida dele estava paralisada. Não sabemos o motivo que levou Natanael a ter aquele sentimento, naquele momento ali, desprezado, separado, excluído. É um mistério, a Bíblia não relata isso. Mas o que nós sabemos é que ele teve um encontro triunfante com Jesus, e a partir daquele encontro ele foi tratado nas suas dificuldades, nas suas emoções,
E a partir daí então ele passou a seguir Jesus, passou a caminhar com Jesus, aprender de Jesus, viver os princípios de Jesus. Foi assim comigo, irmãos. Um dia eu também estive nessa mesma situação, mas eu tive um encontro com Jesus. Ele me pegou pelas mãos e me levantou. Eu jamais imaginava que um dia eu seria capaz de estar aqui, neste lugar, falando, ministrando, pregando, falando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu me sentia incapaz. Por mais simples que seja esta palavra, irmãos, sabe? Deus usa dessa forma, Ele faz com que as coisas sejam fáceis de ser compreendidas. A palavra de Deus é assim, precisa ser fácil de ser compreendida. Por mais simples que essa palavra seja, mas eu me sentia incapaz de fazer até mesmo o simples. E hoje eu estou aqui. Um dia o Senhor me chamou, me pegou pelas mãos e me levantou. E Ele faz isso contigo hoje. Nós estamos nos preparando para novos projetos para este ano. Deixa Jesus te chamar, deixa Jesus te usar, deixa o Senhor te usar. Atenda ao chamado dEle. Deixa o Senhor te tratar, sabe, irmãos? Reconheça que você tem capacidade, reconheça que o Senhor pode tratar você, reconheça que você pode ser usado como um instrumento maravilhoso, como ferramenta nas mãos do Pai. Você foi chamado, lance fora todos os sentimentos negativos e tome posse daquilo que é bom. Deixa o Senhor transformar o seu temperamento, o seu caráter, sua personalidade. Lance fora esse sentimento. Eu sempre fui assim. Minha família é assim. Isso é genético. Não é não. Jesus tem transformado a minha vida. Cada dia. Jesus tem transformado a sua vida. Senão você não estaria aqui. Se você não vê graça nisso, nesse momento, nessa comunhão, você não deveria estar aqui. E se você vê graça, é porque você tem visto, tem sentido Deus te transformando. Amém? Deus tem te transformado. Persista. Cultive emoções positivas. Sabe, irmãos, lá no versículo 49, olha o que Jesus fala aqui para Natanael. Mestre, tu és o Filho de Deus. Depois que ele foi tratado, depois que ele foi restaurado, que Jesus motivou ele olha para Jesus, reconhece Jesus. Ele passa a reconhecer Jesus, ele passa a reconhecer o senhorio do Senhor. Ele se interessa e motivado, segue junto com os demais. Sabe, irmãos? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus fala: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. E ele fala assim: você verá coisas maiores do que essa. Irmãos, diante de uma declaração dessas, você verá coisas maiores do que essas. Diante de uma declaração dessa, vinda da boca de Jesus, não tem como titubear, não tem como mais olhar para o passado. O que me resta agora, o que nos resta agora, é ter fé para podermos viver este momento prometido por Jesus. Ele fala,
ele fala assim, ó, então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto. Eu quero ver o céu aberto. Eu quero ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero viver este momento, eu quero estar preparado para este momento, eu quero cultivar emoções positivas, para que eu possa cada vez mais, cada dia mais, estar motivado para permanecer, para continuar nesta caminhada, nesta jornada. As boas emoções, irmãos, elas devem ser cultivadas como parte dos frutos do Espírito, descrita lá em Gálatas 5. Quando nós tomamos posse disso, o Espírito Santo nos trata e nos faz gerar bons frutos, acreditando, nos faz crer que é possível vivermos como na igreja primitiva lá de Atos 4:2, tendo paz com todos, vivendo o Evangelho verdadeiramente. Irmãos, nesse encontro de Jesus com Natanael, Jesus se revelou uma pessoa extremamente contagiante. Ele contagiou o coração de Natanael. Ele contagiou meu coração. Ele me fez acreditar, ele me fez ter esperança. Ele me fez crer. No dia em que eu aceitei Jesus, ele me fez crer que eu viveria dias melhores. Natanael foi tratado, Natanael foi restaurado. O temperamento dele foi tratado como pessoa, sabe? Então, depois que nós conhecemos Jesus, irmãos, depois que nós passamos a compreender os princípios, nós somos tratados como filhos, nós nos enxergamos como filhos, e somos nova criatura, somos novas criaturas. A palavra de Deus garante isso, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, somos nova criatura. Então, não dá mais para ficar naquele mimimi. Nós não podemos mais estarmos vivendo assim. O Senhor conquistou algo maravilhoso para nós. Quando Ele entrega Jesus para morrer lá na cruz, Ele está abrindo o caminho para uma vida de vitória para toda a humanidade. Ele está conquistando algo bom, que vai durar para sempre. Então, irmãos, nós não podemos andar cabisbaixo mais, porque nós sabemos que Cristo já conquistou para mim e para você a vida eterna. Natanael reconheceu o senhorio de Jesus. Depois que foi tratado, com essa declaração: Mestre. Eu fico imaginando a cena, irmãos, Natanael olhando para Jesus assim, sabe, admirado. Imagina Jesus aí na tua frente, aí, imagina, cria essa cena, Jesus está na sua frente assim, ó. Imagina isso, Jesus na sua frente, na minha frente, está aqui, eu olho para Jesus e falo assim: Mestre. Eu acho que emotivo do jeito que eu sou, irmãos, eu acho que eu pulo no colo de Jesus, eu me agarro a Jesus ali nessa hora, e declaro: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o meu Salvador. É isso, irmãos, que deve estar no nosso coração. Nós devemos, cultivar as boas emoções, para vivermos alegres, para vivermos felizes, e acima de tudo, precisamos de aceitação. Quando
Quando Jesus diz lá no versículo 50, que você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, e Jesus disse que você verá coisas maiores do que essa, irmãos. Jesus está dizendo para Natanael: você é importante, você é importante, eu me importo com você, eu te vi, eu te enxerguei. As pessoas podem não estar mais te enxergando, as pessoas podem não estar mais te dando o valor devido, mas eu te vi lá debaixo da figueira. Jesus está dizendo assim: ó, eu vi o seu sentimento, eu senti o que você estava sentindo, eu vi você sofrer, eu vi você triste. A única coisa que você precisa agora é aceitar a si mesmo. Irmãos, contextualizando aqui, sabe o que Jesus está te falando hoje? Eu te aceito do jeito que você está. Não foi assim que você veio para Cristo? Ou você virou um santo antes de receber Jesus como Senhor e Salvador? Não, eu te aceito como você está, eu te quero como você está, pecador, falho, viciado, cheio de problemas. É assim que eu te quero, eu te aceito assim. Sabe por quê? Porque eu sou o oleiro, lá de Jeremias capítulo 18, eu sou o oleiro. Venha do jeito que você está, eu sou o oleiro. Foi pregado esses dias aqui nesse púlpito, a respeito do vaso. Jesus está dizendo para você: eu te aceito do jeito que você está, eu te quebro e te faço de novo, eu te moldo da forma como eu desejo que você seja. Aleluia. Irmãos, Jesus é assim, Ele trata conosco desta forma, é assim que Ele quer tratar conosco. Ele é especialista. E para encerrar, para cultivarmos as nossas emoções positivas, nós precisamos sonhar. Sabe, irmãos, quando Jesus fala aqui no versículo, eu enfatizei bem aqui o versículo 50, eu enfatizei essa parte do versículo 50, do versículo 51, porque quando nós olhamos para esse texto, que Jesus está falando assim, ó, então, vocês verão o céu aberto. Jesus está falando aqui de um futuro, de algo que vai acontecer. É um cenário que está já sendo produzido. Daqui a alguns instantes, irmãos, nós vamos viver esse cenário. Então, nós não podemos parar de sonhar. Quando Jesus fala para o ladrão da cruz, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Ele estava dando esperança para aquele homem que estava a alguns minutos de enfrentar a morte. Pensa, eu estou crucificado, eu vou morrer, e você está falando que eu tenho esperança ainda. Jesus está falando de futuro, Jesus está falando de vida eterna, Jesus está falando do seu retorno triunfal para buscar a sua igreja. É disso que Jesus está tratando aqui com Natanael. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
O cenário que Jesus descreve, irmãos, aqui no versículo 1, no início do Evangelho, é um cenário de futuro. Então nós temos que continuar crendo, sonhando, aguardando esse retorno triunfal de Cristo para as nossas vidas. É dessa forma que Jesus nos restaura. É dessa forma que Jesus trata com aquele que se sente oprimido, daquele que se sente inoperante. É dessa forma que Jesus trata, irmãos, aquele que se sente desprezado, aquele que não tem mais esperança. É assim que Jesus trata, olhando nos olhos, como ele fez com Natanael, sabe? Ele olha nos seus olhos e fala assim: ó, tem esperança para você. Ele olha nos seus olhos e diz: olha, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Foi para isso que eu vim. Eu estou aqui. Jesus ali com Natanael, se coloque na cena, faz de conta que você é o Natanael, e Jesus olhando na sua frente, olhando no fundo dos teus olhos, te dando importância, te amando, te fazendo crer que dias melhores virão. Dias melhores virão, irmãos. Pode ser que você esteja achando que o seu projeto seja algo intangível. Pode ser que você esteja se achando incapaz de realizá-lo. Mas o Senhor te capacita. O Senhor te capacita. Vislumbre. Olhe para frente. Olhe para o futuro. E você vai ver o que Deus pode fazer, a forma como Ele pode te tratar. Você pode se sentir matuto, desprovido de capacidade, sei lá, mas nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e para Ele não há impossível. Ele te cura, Ele te restaura, te dá esperança e te salva. Essa semana, peça para Deus que te dê a oportunidade de perceber o tratamento que Ele vai ter contigo. Peça para Deus te dar sensibilidade a respeito da forma como Ele quer te tratar. Vai renovar suas energias e vai te fazer se sentir capaz. Reconheça sua fraqueza. Reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Feche seus olhos. Senhor, é assim que nós nos sentimos às vezes, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por às vezes nos faltar confiança, por às vezes nos esquecermos que o Senhor é Deus, que o Senhor é poder, que o Senhor pode todas as coisas. Às vezes queremos resolver as coisas na força do nosso entendimento, na força dos nossos braços. Atitudes que revelam que nos esquecemos do Senhor. Por isso,
Te peço perdão. E sim, Deus, nos dá oportunidade, nos dá sensibilidade para percebermos no decorrer desta semana a forma como o Senhor nos ama, a forma como o Senhor demonstra amor para conosco. Que possamos, ó Deus, declarar, para que todos possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o provedor da vida, que o Senhor é o autor e o consumador das nossas vidas. Trata, Senhor, os nossos sentimentos. Trata, Deus, Senhor, as nossas emoções e nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas e sobre todos os povos, espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Semana de vitória para você e para a tua casa, em nome de Jesus.